A paz do Senhor Jesus nessa manhã, meus irmãos. Vou deixar aqui para a meditação do irmão um conselho prático que nós devemos pensar, irmão, antes de falar. Por quê? Porque de repente sai alguma coisa da nossa boca que não agrada a Deus, pode entristecer o Espírito Santo e entristecer as pessoas também. Mas depois que a palavra sair, irmão, não tem como ela voltar mais. Ela já saiu, né? Não tem como. Então nós devemos examinar primeiro o que nós devemos falar, se é de Deus ou não, porque nem tudo que vem na nossa boca nós pode falar, porque o inimigo também pode botar coisa na nossa boca e nós pensar que é Deus e entrar pelo cano. Por isso que a palavra de Deus fala claramente que nós devemos examinar as escrituras e examinar também o que devemos falar. Vou deixar para a meditação dos irmãos o que o próprio Jesus falou: raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo mal? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que de todas a palavra ociosas que o homem disser, hão de dar conta no dia do juiz, porque por tuas palavras serão justificados, e por tuas palavras serão condenados. É isso que eu falo, irmão. Muitas das vezes, nos dias de hoje, chamado hoje, tem muitas pessoas abrindo congregação, eu não canso de falar, e fica dentro da igreja querendo usar Deus e não deixa Deus usar ele. Falando que Deus mandou falar isso com você, mandando Deus mandar recado. Deus não é moleque para mandar recado, ele não manda recado, ele fala. Então, muitas das vezes, há muitos falsos profetas nos dias de hoje, porque, irmão, profeta no dia de hoje não tem mais, nós estamos no tempo da graça. Eu não canso de falar que o último profeta foi Jesus Cristo que veio, que é o profeta dos profetas, e parou nele. A profecia se cumprindo. Hoje só existe falso profeta. Profeta para lá, profeta para cá, e são falsos profetas. E eles ficam falando, eis que Deus mandou falar, sem Deus mandou falar. Então, irmão, aqui fala claramente que naquele dia, né, a nossa palavra nos justificarão e também nos condenarão. Porque muitas das vezes as pessoas falam as coisas que não vão para falar dentro da igreja. Eles não deixam de falar a sã doutrina, ele deixa de falar a santidade, ele deixa de ensinar os irmãos a obedecer a palavra e a andar em comunhão com o Espírito, mas aquilo que não está escrito dentro da Bíblia, ele fala. Cobrança de dinheiro, cobrança de dízimo, cobrança de oferta, e coloca os irmãos até para trabalhar de graça na igreja. Dão um cargo aos irmãos para trabalhar na igreja, para ser zelador. Irmão, nós somos livres, nós não somos escravos do homem. Jesus vos libertou. Você não é servo de Cristo. Você, se estiver fazendo assim, você é servo do homem. E Jesus Cristo já te libertou. Porém, você está sendo cativado ainda e achando que está fazendo a obra de Deus. Deus, ele deixou aqui para nós trabalhar na obra dele, pregar o evangelho, anunciar o evangelho aos quatro cantos da terra, que é chegado ao fim. Jesus não veio aqui falar que você tem que fazer isso, fazer aquilo, levantar isso, levantar aquilo, capinar, não, irmão. É trabalhar para Deus, é fazer a obra, pregar o evangelho. Então aqui fala claramente, o homem tira boas coisas do seu tesouro, que é o seu coração. Se você tem um coração bom, você tem boa coisa dentro do coração. Mas o homem maligno, o homem mau, do seu mau tesouro, quer dizer, do seu mau coração, ele tira mais coisa. Ele pensa em fazer maldade com você, ele pensa te roubar, ele pensa te destruir, lançar tropeço para te derrubar. Assim tem muitos irmãos dentro da igreja, porque ele tem o seu coração mau. Ele não deixou o Espírito Santo de Deus entrar nele, Jesus entrar. Porque aquele que tem Jesus, ele não faz assim, porque Jesus fala claramente, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele não aprendeu com Jesus. Então, irmão, a palavra de Deus fala claramente, o próprio Jesus falando. Mas eu vos digo que todas as palavras
Ansiosa, quer dizer ansiosa, que a pessoa fala as coisas precipitadamente, não pensa em falar, não analisa se é certo ou errado, ansiosamente vem e ele fala, lança a palavra fora. O que os homens disser, hão de dar conta no dia do juízo. Hão de dar conta, irmão, todos hão de dar conta. A obra que eles vão fazer, que estão fazendo fraudulentamente. Então eles hão de dar conta a Deus naquele dia. Vão prestar conta. Para isso, será chamado diante do trono branco, para prestar conta, o acerto de conta naquele dia, a qual ninguém escapará, irmão. Ninguém. Esses crentes que vivem usando o nome de Deus em vão. Como usando em vão? Dando volta no irmão, ganhando dinheiro ilicitamente, desonesto na presença de Deus, roubando as pessoas, enganando as pessoas, compra não paga, são fraudulentos. Eles hão de dar conta naquele dia, não vai passar desapercebido. Hoje, o dirigente da igreja ele pode ser trambiqueiro, a igreja não sabe, que eles fazem tudo, né, escondido, mas há um olho que tudo vê, que contempla na terra até debaixo d'água, que é o olho de Deus, chama de fogo. Olho como chama de fogo, contempla tudo. Então, irmão, naquele grande dia, tudo tem um dia e a hora para prestar conta. Por isso que eu falo, há 2 livros lá no juízo final. O livro da vida e o segundo livro, que é aquele que está escrito lá na frente, que fala, eu Jesus, envio o meu anjo para testificar todas as coisas na igreja. Tem um anjo anotando tudo, irmão. Então vai ser aberto o livro da vida e aquele livro das maus ações que nós fizemos, que está anotado. Não adianta nós falar para Deus naquele dia, não, irmão, nós não fizemos isso, está anotado, irmão. E além disso, Deus não esquece. O dia e a hora e o mês a qual nós fizemos aquela coisa errada diante de Deus. Nada vai passar desapercebido. Então, irmão, essas pessoas que levam a obra de Deus de qualquer maneira, que compra não paga, passa a perna nos irmãos, esses dirigentes que botam os irmãos desempregados dentro da igreja, não ajuda, colhe as ofertas, o dízimo e não ajuda os irmãos, ele colhe para o próprio conforto dele. O lago de fogo está preparado para você, dirigente, para o diabo e os anjos dele e todos esses falsos pastores que apacentou com rigor, comeu a lã, a gordura das ovelhas, como está escrito lá em Ezequiel. Pastor que apacenta a si próprio, que compra fazenda, enriquece nas custas das ovelhas, vendendo a palavra de Deus. Esses cantor evangelho aí, que Deus deu louvor de graça para louvar ele, vendendo os louvores a Deus, enriquecendo, achando que está fazendo a vontade de Deus. No dia do juízo final você vai ver. Porque os dons Deus emprestou para adorar Ele em espírito e em verdade, para louvar Ele. Não foi para você fazer comércio. O próprio Jesus chicoteou os cambitas naquele tempo, que fazia de comércio a casa do Senhor, e muitos cristãos vão para dentro da igreja comerciar, vender CD. Muitos crentes safados, sem vergonha, que não é crente de Deus, é a verdade, irmão, não é esculacho, não é verdade. Falar a verdade não é pecado. Pregar e cobrar 10, 20 mil para levar a palavra é de graça, irmão. Jesus, o dono da palavra, não cobrou ninguém. O dono da palavra não cobrou a ninguém para pregar. Trouxe a salvação de graça. E hoje, quem és tu, pecador, que anda em pecado, em adultério, na glutonaria, cobra a palavra de Deus, que a palavra de Deus na sua boca não tem poder, porque a sua boca é imunda. Você é avarento. Aí muitos cantores pagam os pastores que cooperam com ele, que são sem vergonha também, que tira lucro, porque quando chama a igreja para dizer que vem cantor de tal lugar, a igreja enche. E ali ele tira o que o recadou para pagar a quantia que o cantor cobrou, e o que sobrar fica para ele. E as ovelhas continuam passando necessidade, andando rasgadas, sofrendo, e ele continua botando aquele anel no dedo, que é vaidade,
botando aqueles anel no dedo de doutorado, sendo formado pelo diabo, não por Deus, porque Deus não escarnece de ninguém e não tem prazer de ver as pessoas escarnecer. Irmão, naquele dia muitos vão ficar para trás, estão virando lenha para ser queimado na fogueira eterna, para a chama aumentar. Então, irmão, não é assim que se apacenta, não foi assim que Jesus fez as obras. Jesus nunca cobrou dinheiro, nunca cobrou oferta de ninguém. Jesus nunca cobrou, e nem os discípulos dele para ir e visitar templo. Jesus nunca cobrou para levar a palavra dele, nem os discípulos, irmão. Os discípulos viviam perseguidos, trapulento, sofrido. Chega a dizer que muitas das vezes sentia frio, porque não tinha onde se hospedar. Muitas das vezes ficava até com fome e maltratado pelas pessoas. Esse é o Evangelho de Cristo. Sem conforto. O conforto vai ser quando Jesus voltar. Esses que estão recebendo o seu galadão agora, o conforto agora, meu filho, está fora do reino do céu. Para isso você já está recebendo a sua glória agora. Mas aquele que não recebeu agora, não tem inveja do ímpio não, porque estão recebendo o galadão dele agora. O nosso está preparado para o grande dia. E aquele que receber agora, de maneira nenhuma estarão no reino do céu. Irmão, sai fora desses ministérios mundanos, irmão. Tem muitas igrejas abrindo aí, irmão, usando o nome de Jesus. São 7 igrejas só que está lá em Apocalipse. Se tivesse todas as igrejas com o nome daquela de Apocalipse, eu dizia que estava fazendo a vontade de Deus. Muitas dominações que é feita pelo homem. Estão se abrindo muitas portas para comércio, para escandalizar a palavra de Deus e escarnecer do povo de Deus. Irmão, dentro da Bíblia, confirmado, são só 7 igrejas. Por causa de que nós não permanecemos no nome daquelas 7 igrejas e cresceu essas 7 igrejas para o mundo todo? Por que as pessoas, igreja tal, igreja fulano? Porque não é de Jesus, é do homem. São comerciantes. É tão fácil a gente falar que Deus mandou abrir uma porta. Você está escutando o homem falar. A gente tem que ver os dois lados da moeda, para ver se é verdadeiro. Agora, você já escutou Jesus falar que mandou ele abrir? Você escutou a versão dele. E agora a palavra de Deus, que não é a versão, que é verdadeira. Você escutou o verdadeiro Senhor falar, que confirma a abertura da igreja dele? Falar que Deus está falando é fácil. Quero ver você escutar Deus falar. Porque Deus, irmão, quando ele falou com Moisés, ele não enviou carne para falar com Moisés, ele falou pessoalmente. Então esse negócio desses vasos falar que é Deus que está falando na boca dele é conversa fiada, irmão. A primeira vez que Deus falou, Deus não enviou ninguém para falar não. Falou com Moisés, falou com Noé, falou com Adão. Ele mandou alguém falar? Não, irmão. Analisa bem as coisas, irmão. Esse negócio de um cara desmartelado, que vive em pecado na presença de Deus, e você está mais santificado do que ele, Deus usar ele para falar contigo, irmão? Não, irmão. Deus primeiro fala com você. Deus não passa por você e vai falar com o cara, não. Primeiro ele fala com você. Aí se você tiver dúvida, ficar em dúvida, será que é o Senhor, será que não é? Aí Deus usa uma pessoa para confirmar. É assim que é a obra de Deus. Ele não fala com a pessoa primeiro e antes de falar com você, não. Que aí você não sabe o que é Deus. Se vir falar comigo dizer que é Deus, se Deus não falar comigo primeiro, eu não aceito. Primeiro Deus fala comigo. Se eu tiver dúvida, ficar assim pensando que foi Deus que falou ou não, aí Deus usa o vaso. Eu falo, o Senhor manda falar que foi Ele que falou com você. Aí Ele está confirmando. Aí sim, aí é Deus. Mas de vir sem falar contigo não é Deus, irmão. Entende uma coisa, irmão, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, porque aí você não vai ser enganado. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Irmão, quem tem ouvido, eu não canso de falar. Ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Jesus te ama. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? E a paz do Senhor Deus. Amém.